Pentecostes era uma das 3 festas mais importantes do calendário judaico. E o Espírito Santo foi derramado justamente no Pentecostes. Por que no Pentecostes? E você vai ver aqui no texto, nós lemos, era o período em que a cidade de Jerusalém recebia judeus de todas as partes do mundo. E Pentecostes tem a ver justamente com a comunicação do Evangelho a todas as nações. A ênfase exegética do texto não é as línguas. A ênfase aqui é missionária. Porque essas línguas aqui eram idiomas, eram dialetos. E diz o texto que cada um, o quê? Ouvia e entendia na sua, o quê? Própria língua. Tem nada a ver com esse negócio que tem hoje de línguas. Então, Pentecostes acontece justamente para mostrar que o Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Mas qual é o significado da festa Pentecostes? Você sabe, Pentecostes era a festa o quê? Da colheita. E a igreja agora, no poder do Espírito Santo, vai trabalhar na colheita, na grande colheita. Porque se Deus escolheu, se Cristo redimiu e foi assunto aos céus, o Espírito veio para junto com a igreja fazer o que? A grande colheita. Vocês estão me entendendo ou não? Pentecostes tem a ver com a obra missionária. Há 3 significados aqui para nós interpretarmos a descida do Espírito Santo. Primeiro é o cumprimento da promessa. Jesus Cristo disse assim: se eu não for, o Espírito Santo o que não virá. Veja lá em Atos capítulo 2, por favor. Atos capítulo 2. Pedro vai explicar isso. Ele vai dizer no versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta o quê? Joel. Então o que está acontecendo aqui não é somente o cumprimento da profecia de Joel, mas João Batista também disse: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja exegeticamente no texto que Pedro explica no versículo 32 em diante, diz assim: a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Lê comigo, por favor, o versículo 33, o que é que diz? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto. Então, o que está acontecendo aqui é a vinda do Espírito Santo para ficar com a igreja, para que a igreja possa realizar o que? A grande o quê? Colheita. Com o cumprimento da promessa, se estabelece um princípio teológico, que é o segundo significado do Pentecostes. Veja no versículo 38, por favor. Lê comigo o versículo 38, o que diz? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós para a remissão dos vossos pecados recebereis. Então grife aí na sua Bíblia: recebereis o que? O dom. Então a partir de Pentecostes, qualquer pessoa que for convertida pelo Espírito Santo receberá o que? O dom. A palavra dom significa a pessoa do Espírito Santo.
É só você ver Paulo ensinando isso lá em Efésios 1, 13 e 14. Depois que ouviste o evangelho da verdade, fostes o quê? Selados. Fostes o quê? Penhorados. E Paulo diz, se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Então, a partir de Pentecostes, o Espírito Santo regenera e o Espírito Santo passa a habitar o quê? Definitivamente no crente. Como era antigamente, o Espírito Santo vinha e saía, agora não. Ele veio para ficar. Jesus ensinou isso lá em João 14, 15 e 16. Ele estará em vós e habitará convosco para sempre. Então, o primeiro significado é o cumprimento da promessa. O segundo significado é o padrão que ele veio para regenerar e habitar o crente e ficar com a igreja até a segunda vinda. Terceiro significado do Pentecostes, versículo 4 do capítulo 2, diz assim, e todos ficaram cheios do... Presta atenção, uma coisa é você ter o dom do Espírito Santo, outra coisa é você ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vamos ler juntos bem forte, o que aqui diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Preste atenção, mas recebereis o quê? Poder. O Espírito Santo veio, cumpriu a promessa. O Espírito Santo vai ficar agora no coração de cada crente. O Espírito Santo veio para revestir a igreja crente do poder do Espírito. Porque nós não podemos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Pergunta para você, esses irmãos que estavam aqui reunidos ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles já eram crentes? Hein? Sim, eles já eram crentes. Cumpriu-se a promessa do Pentecostes sobre eles? Cumpriu-se. Mas ao cumprir-se a promessa, cumpriu-se também o revestimento que de poder. Então não tem nada de segunda bênção. É a primeira mesmo. Eu e você hoje, nós somos convertidos, regenerados pelo Espírito Santo. Temos o Espírito Santo. Nós estamos no Pentecostes, na festa da colheita. Nós temos que colher. A seara é grande, mas os trabalhadores são... O evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o quê? O fim. Mas nós não podemos fazer isso como igreja sem o poder do Espírito Santo.